Olá, meus amores. Olha a Pro aqui de novo com a nossa aula de matemática, ó. Vai ser a revisão das medidas de comprimento. Ó, medidas de comprimento. Vocês lembram que a Pro falou que antigamente as pessoas não tinham essas medidas de comprimento para medir os espaços ou as coisas que eles queriam medir, não é? Então, o que era que eles usavam? Eles usavam as partes do corpo, ou seja, os palmos, as braçadas, os passos ou o pé. E vocês já usaram alguma parte do corpo de vocês para medir alguma coisa? A Pro já usou, viu? A Pro já brincou de medir o campo, quando a gente estava brincando de baleada e media nos passos. Cada passada é uma medida. Os meninos também, para fazer a trave do jogo de futebol, mede também, ó, a trave lá com os pés, então, com os pés. E também a gente já mediu muitas coisas, o que? Usando as mãos, chamamos de palmo. Então, o tempo mudou e foi surgindo novas maneiras de se medir as coisas. Quando a gente fala de medida de comprimento, a gente não se refere só no comprimento não, viu, gente? A gente pode estar medindo o comprimento, pode estar medindo a largura e pode estar também medindo a profundidade. Vamos lá. Olha só, aqui tem alguns itens de uso. Lembra que a Pro mostrou para vocês? Nós temos o metro, nós temos a fita métrica, nós temos a escala, nós temos a trena e temos também aqui o que? A régua. Todas elas nós usamos para medir alguma coisa que nós queremos. A nossa altura, o comprimento da nossa casa, o do nosso quarto. E também a Pro falou para vocês que o metro, ou seja, qualquer um desses itens da medida de comprimento, eles têm o que? As divisões, que chamamos de quê? De unidade. Então, ó, eu tenho 1 metro, que a cada 100 equivale a 1 metro. E eu tenho as divisão do metro, que cada partezinha dessa aí que você vê, ó, os detalhes até chegar ao algarismo, elas são as divisões do metros, que nós chamamos de decímetros, de centímetros e de milímetros. E olha só como é que a gente pode abreviar essas medidas. Os símbolos do metro é o M, o símbolo do decímetro é DM e o símbolo do centímetro é CM e milímetro MM, porque nós estamos usando o metro. Lembra também que a Pro falou que o metro é a medida de comprimento mais usada? E quem são essas pessoas que usam metro? Um monte de gente pode usar, mas aonde a gente mais vê as pessoas usarem é o quê? Nas lojas que vendem o quê? Tecidos. Lá também vende linhas, vende elásticos, vende as fitas para decorar as roupas, para decorar caderno, fitas natalinas, quando a gente vai comprar para enfeitar a casa, tudo isso usamos a fita métrica, usamos o metro, pode até usar também a escala, a trena, dependendo do que você tem. Até a régua a gente usa na escola para medir alguma coisa, ou até para marcar, não é? Alinhar alguma coisa. Então, tudo isso são as medidas de comprimento. Geralmente, quem é que usa a fita métrica? A costureira, a régua, o estudante, a escala, essa azul aí, geralmente, a escala não, a fita métrica, geralmente é quem? A costureira. E essa aqui, a trena, o pedreiro, a escala, o pedreiro, o pintor, para estar medindo, os arquitetos, os engenheiros, todos eles usam essas medidas de comprimento. E nós também usamos, não é? Olha aqui, atenção! Quem foi que veio aqui participar da nossa aula? Veio Marcos
e veio Mariana. Olha só a medida de comprimento do Marcos. Tá aqui, ó, na fita temos o quê? 1,30 m. Mas como é que a gente faz essa leitura quando a gente usa a medida de comprimento? Olha só como tem aqui no nome Marcos, 1,30 cm, que significa centímetros. Olha aqui a Mariana, que veio também participar da nossa aula, ela está medindo o quê? Menos de 1 metro. Então, toda vez que a gente falar que é menos de 1 metro, nós chamamos de quê? De centímetros. Olha a medida da Mariana, 90 o quê? 90 centímetros. Olha como é que faz a abreviação dela. Olha o símbolo CM. Até aí, tudo bem, meu amor? Qualquer dúvida, chama a Pro no privado. Vamos agora para o nosso pequeno intervalo. E já já a Pro volta com uma aula deliciosa de ciências. Vocês vão adorar. Olha só, a Pro quer dizer, juntamente com o Seduca, que nós não estamos na sala de aula e que nós estamos sentindo muita falta de vocês aqui, tá bom? Mas que devemos continuar cada um nas suas casas, mas que já já tudo isso vai passar e que nós vamos poder estar aqui na nossa sala de aula, tendo nossas aulas presenciais. A Pro tá sentindo saudade de vocês, viu? Mas vamos ficar em casa e nos proteger do coronavírus. Agora que nós já bebemos nossa aguinha, já nos hidratamos, vamos agora para a nossa aula de ciências. É um conteúdo novo. Vamos falar do solo. Tá bom, meus amores? Quando a gente fala solo, a gente fica imaginando 1001 coisas, não é? Mas olha só, o solo é tudo aquilo que nós pisamos, ou seja, é a terra aonde nós andamos, aonde nós pisamos. Nela nós encontramos também muitas plantas, os seres vivos e também muitos animais, não é? Tudo que tem vida está onde? Está no solo. Esse solo é a terra. E essa terra, ela precisa ser o quê? Bem cuidada, porque o solo é um elemento rico e que permite o desenvolvimento das plantas. Quando o solo ele é bem tratado, bem cuidado, o que é que vai acontecer? Você está vendo essa imagem aí das pessoas correndo? Você está vendo aí? Vamos dizer, os pais e os filhos. O que é que está aí? Correndo nessa imagem tão bonita, tem o que? Um monte de vegetais bem verdinhos, não é? Bem saudáveis, não é? Com as cores bonitas. Mas na outra imagem você está vendo o quê? O pai e o filho, o que é que está fazendo? Está fazendo uma plantação aí, Mas para isso é necessário o quê? Que se tenha um solo cuidado, um solo protegido das bactérias, dos fungos, das coisas ruins. Mas o solo, ele é um solo fértil quando ele é rico em micro-organismos, ou seja, em bactérias e fungos. Aí ele se torna um solo saudável, um solo fértil. Vocês sabiam que existe 2 animaizinhos, as minhocas e as formigas, que eles ajudam a contribuir no solo?
eles contribuem com galerias, eles fazem aquelas cavinhas que formamos aqueles buraquinhos, nós chamamos de galeria, aonde ele vai deixar o solo mais arejado e com isso vai contribuir com a fertilidade para que as plantas, ou seja, os vegetais, cresçam saudável. Porque para uma planta crescer saudável, bonita, dar belas flores, belas folhas, belos frutos, ela precisa de um solo fértil, porque é do solo que ela retira a água e os sais minerais para poder elas se desenvolverem ricas e saudáveis. Olha aqui, esse solo, você está vendo essa imagem aqui das mãos com a plantinha em uma terra bem preta? Esse é o solo que chamamos de solo fértil, tá vendo? O solo fértil ele é rico em proteínas, em elementos, permitindo um bom desenvolvimento para as plantas. Agora também no solo é onde nós vivemos e nós precisamos cuidar deles, porque é também do solo que retiramos alguns materiais para a nossa sobrevivência. Ou seja, se a gente precisa de construir uma casa, a gente precisa também usar o solo e retirar alguns elementos do solo que vai recompor essa construção dessa casa. Como, por exemplo, vocês estão vendo aí, bloco, telhas, não é? Isso tudo nós retiramos da onde? Do solo. Vocês sabem que esse solo, ele tem um nome, ele se chama o solo argiloso. Vocês já conhecem, porque a Pro já falou para vocês. Então, o solo argiloso, ele também, faz o cimento, faz as telhas e outras coisas, que eles são conhecidos também como o quê? Como os minerais, que é da onde a gente tira o quê? Dos solos, os ferros, o alumínio, não é? Do solo também nós temos o quê? A água, que são conhecidos como minerais. Então, é necessário que a gente cuide bastante do solo, ou seja, desse lugarzinho chamado terra, onde nós pisamos e onde nós construímos as coisas para as nossas necessidades. Então, fique bem atento, esse é o solo argiloso. No solo também encontramos um monte de outros elementos, que nós chamamos de quê? De minerais, conhecido como que as pedras preciosas. Olha só, são nas rochas. Olha como é o solo chamado de rocha, tá vendo? Dali é retirado o quê? O alumínio, o ferro e também muitas pedras preciosas, como que com a exploração desse solo, o que é que o homem procura? As pedras preciosas como rubi, topázio, esmeralda, cristal, o ouro e outros elementos retirados daí do solo para suprir a necessidade do ser humano. Então, vamos lá. Do solo também nós retiramos o quê? A água, não é? Que é um mineral que não podemos viver sem ele. Mas até mesmo o ar, a água, tudo isso vem o quê? Sofrendo. Sofrendo com o quê? Com a poluição. E quem é que tem contribuído com essa poluição ambiental? Nós. Somos nós os culpados, então nós devemos preservar o solo para evitar esses danos no meio ambiente, jogar o lixo no lugar certo, nos terrenos apropriados, para que os vegetais continuem existindo no solo. Olha só, essa outra aqui,
Tá vendo essa outra partezinha aqui do solo danificado? O solo também vem sofrendo com as construções, com a falta de plantações, vem sofrendo com o desgaste também das águas, da chuva, dos rios, dos mares, e tudo isso nós chamamos, esse tipo de solo aqui, que você não vai mais poder fazer nada com ele, de um solo prejudicado pela erosão, que são os danos causados pela água da chuva, pela ação humana, pelo clima, pelos mares e pelos rios. Então devemos o quê? Cuidar, porque quem ama e precisa, cuida. Até aí, tudo bem, meus amores? E aqui vem dizendo assim, o que fazer para preservar o solo? Vocês estão vendo essa imagem daí? Olha que imagem linda, que plantação bonita, não é? Então, se a gente continuar fazendo isso aí, jogando os lixos nos lugares errados, nós vamos estar o quê? Prejudicando o solo. E não vai acontecer essa paisagem tão linda como vocês estão vendo aí, Isso não vai acontecer. Por quê? Porque ele vai estar danificado. Então, o que é que nós precisamos fazer para ajudar, para manter esse solo, para manter essa vegetação? Nós temos que evitar as queimadas. Ou seja, quando você queima um terreno, quando você vai fazer aquela queimagem lá, como muitas pessoas fazem, vocês vê, o que é que acontece? As plantas vão morrer, os animais vão morrer e vão deixar de existir. Então, nós devemos fazer o quê? Evitar as queimadas e também evitar as derrubadas. Como é que podemos evitar essas derrubadas? Nós sabemos que nós precisamos, não é? Das árvores, porque são delas que nós fabricamos muitas coisas. Então, o que é que podemos fazer? Nós devemos evitar a derrubada. E quando a gente precisar, o que é que nós devemos fazer? O reflorestamento. Então, o que é o reflorestamento? O reflorestamento é quando você tira uma planta dali, quando você destrói aquela planta dali, é por sua obrigação cuidar do meio ambiente e plantar uma outra planta naquele mesmo lugar, uma outra árvore ali naquele mesmo lugar, para que o nosso planeta não venha a sofrer, para que o nosso solo continue existindo. Até aí, tudo bem, meus amores? Se tiver alguma dúvida, chame a Pro no privado, viu? E diga não ao desmatamento e às queimadas. Vamos agora para uma aula espetacular. Antes de ir para a aula, eu vou ler para vocês aqui. Para prevenir o solo da erosão, é necessário manter a cobertura vegetal, ou seja, continuar fazendo as plantações. E se tiver necessidade de usar aquela planta, você plantar uma outra no lugar. Agora nós vamos para a nossa leitura. Olha só, a Pro vai esperar vocês, viu? Fazer a leitura de vocês, mandar um vídeo bem gostoso. Nós vamos para a leitura do maravilhoso Canto do Sabiá. Vocês já leram? Se não leram, faça a leitura. Tem uma história muito bacana, viu? Vocês vão adorar. Vai falar de árvore, vai falar de pássaro, vai falar da menina e do sonho dela. É muito bom, viu? Muito bom mesmo essa história. Eu conto com a leitura de vocês e conto com o videozinho de vocês. Eu vou contar para vocês, A menina tem um sonho, não vou dizer o nome da menina, e ela vai realizar esse sonho, porque ela vai estar encostada em uma árvore e vai cair um
pássaro próximo dela. Só que esse pássaro não é um pássaro perfeito, não. Mas ela vai dar muito amor e carinho a ele e ele vai sobreviver. Faça a leitura de vocês e me diga como foi essa história aí, viu? Eu quero saber. Depois da leiturinha do livro, vocês vão pegar este livro aqui, ó. O livro Trabalhando com a Literatura. É o livro que vocês vão fazer a atividade de vocês. Vai ser muito gostosa essa atividade, viu? Espero que vocês façam a leitura de vocês e façam todas as atividades que a prova vai pedir aqui no diário. Não esqueça, viu? Capriche nas letras e na leitura. Quero o vídeo. Olha aqui a nossa agenda escolar. Temos o livro de matemática, página 54. Vamos ter também uma atividade no caderno sobre matemática. Temos o livro de ciências, página 50. E vamos ter aí a leitura no livro O Maravilhoso Canto do Sabiá. E vamos ter a atividade no livro Trabalhando com a Literatura, página 24, 25 e 27. Façam as atividades, tenha sucesso aí na atividade de vocês e a Pro vai deixar um beijão para vocês, dizendo que está morrendo de saudade também. Amo vocês!